eu tive a oportunidade de buscar um pouco a respeito da exploração da imagem corporal nas mensagens publicitárias. Porque hoje você tem a construção de um tipo ideal, né? Não, você tem a construção de um tipo ideal. Né? Quem disse que esse é o tipo de corpo ideal? Quem disse que você magro é saudável? A gente cai lá no vegetarianismo. E quem disse que aquela lá, pessoa que está um pouco obesa, ela ideais. está doente? Né? Então, existe toda uma questão da estética na sociedade atual. E você sabe o que eu descobri? Que a primeira exploração do corpo masculino para a publicidade foi o uso do leão. Do leão, goleiro, aquela cueca que ele fazia lá nos anos 70 e tal, né? Que eu encontrei um pesquisador... Aí apareceu o leão lá no outdoor. Lá. Isso aí. O cara fez um levantamento da publicidade outdoor em São Paulo. E o trabalho de doutorado dele foi em cima disso. E o primeiro que aparece lá é o leão com a cueca. Nossa, então você fala assim, foi uma febre, nossa, né? Imagina, né? E o Leão ganhou muita grana com isso. Mais recentemente nós tivemos o Neymar com a cueca também. O Neymar né? também, não, mas isso lá atrás, o Leão foi lá nos anos 70, né? Isso. Então, essa questão da exploração da imagem corporal pegou muito. E quando eu fui para a minha qualificação do doutorado, que é o momento de finalizar e tal, lá. Eu tive na banca uma colocação bem interessante, né? Que eu diria assim... Hoje você não vê, mesmo naquela época, né? Foi em 2004. Então, mesmo em 2004, você olhava para as publicidades da Nike, já não mostrava mais alto rendimento. Já não era o cara fazendo gol, enterrando a bola na cesta no basquete e tal, etc. Eram pessoas correndo, saudáveis. Então, mesmo a linha de produção de artigos esportivos começou a focar na qualidade de vida. Então a pessoa olhava para aquela pessoa bonita correndo e falava, eu quero ser igual, eu tenho que comprar essa roupa. Então, eu tenho que comprar esse tênis para correr igual o keniano. Então, mas aí você também tem... Então, mas aí você comprar também a chuteira do Neymar para jogar igual ele. Então, mas aí você também tem o outro lado. Porque a empresa também quer vender mais. Então ela não vai ficar focada no esporte de rendimento, por quê? Quem pratica esporte de rendimento é 0,00001%. Então, descobriu esse mercado. Se eu descubro a saúde como saúde e qualidade de vida, eu vou ampliar meu leque e a capacidade de eu vender é maior. E eu levei para a banca para discutir que isso daí era... Eu defendia a teoria do pertencimento social. Para você pertencer a um determinado grupo social, você tem que herdar algumas características dele. Se a gente terminar aqui, você fala assim, Darwin, vamos ali tomar uma cerveja? Vamos lá no bar tal. E chega lá e fala, tomar... Não, eu prefiro um suco de laranja. Você não vai mais me convidar para tomar uma cerveja quando tiver que sair com o pessoal aqui no final do expediente. O Darwin não bebe. Mas para fazer parte desse grupo tem que começar a beber. E é assim, ao longo, se você analisar. Né? No tipo de roupa, tatuagem, na linguagem, né? na escolha musical. Então, para você pertencer a um determinado grupo, você tem que ter algumas escolhas. E isso acontece no universo das práticas corporais dentro das academias. E aí eu fui investigar isso, para saber como é que é. Até onde isso levaria o indivíduo, às vezes, a usar de meios ilícitos para ganhar a estética corporal que a sociedade diz para ele que é a ideal. E aí vem as bombas, aí vem as drogas, aí vem outros elementos. Vem outras coisas. Né? E quando eu levei isso para a banca para a gente discutir, eu coloquei que isso era um novo modelo cultural que estava se desenvolvendo. E aí eles me mataram na minha qualificação, eu tive que fazer tudo de novo, vários capítulos, porque eles disseram, isso aí é ideologia. As pessoas estão sendo manipuladas. E aí eu tive uma outra visão. Então, aquilo que eu digo, quando você está fazendo uma pesquisa, é importante que as pessoas, né, tragam contribuições nas bancas, né, nas discussões, e eu coloco muito isso para o aluno. Porque a visão que eu tenho de um determinado objeto como esse é uma, que você tem é outro. Dela lá é outro. Cada um aqui tem uma visão diferente desse objeto. Sim, com certeza. E por isso nós temos que aprender a fazer a construção coletiva do saber, entender como esse objeto. Você vai contribuir para fazer esse lado do objeto, aquele, esse ou esse, cada um vai ter uma participação. Não existe um saber único a respeito das coisas. Com certeza. Aliás, nenhuma verdade é absoluta diante da ciência. Tudo é relativo. Porque, à medida que se evolui, com certeza, né, as técnicas de aprimorar, por exemplo, investigar na própria medicina, aquilo que era verdade no passado já não é mais agora. Não é mais agora. Exatamente. Então, a gente tem que estar pronto para essas mudanças. Então, o que eu normalmente, aqui no mestrado, quando a gente vai trabalhar com os alunos, a gente pergunta, você está disposto a desconstruir essa sua ideia a respeito disso que você está trazendo para a gente investigar? E a gente reconstruir novamente com novos olhares?
Não, eu estou sim, professor. Então vamos lá. Porque às vezes a pessoa chega com uma visão própria dela e ela quer provar que aquilo é uma verdade, né? Isso é muito comum. No seu mestrado. Isso é muito comum. E é muito comum. E aí você fala assim, não, isso não é uma verdade. Não é uma verdade. Isso é uma impressão que você tem diante do capital cultural que você possui. Vamos mudar esse capital, vamos enriquecer esse capital cultural e você vai ter uma visão diferente. Vamos trocar o olhar. E aí a pessoa fala, poxa, realmente não era aquilo que eu imaginava. E essa é uma prática que a escola deveria fazer com todo mundo. Né? A gente faz muito isso no curso aqui com os nossos jovens, que eles chegam com uma teoria a respeito do treino, da musculação, né, do emagrecer lá correndo na esteira da academia, porque eles são praticantes dessa cultura corporal. Chega aqui, eles já chegam assim aquelas dietas meio malucas. Não, eles já chegam aqui com 3... Aquelas dietas assim, né? Meu, você vai emagrecer 20 quilos em 2 semanas. Você vai fazer isso, vai cortar o carbo, e vai não sei o quê, e vai fazer atividade aeróbica acima de 20 cheio dos milagres. Musculação não emagrece, abdominal, né? E a gente vai quebrando essas barreiras, né? Vai destruindo isso ao longo do curso, mostrando para eles, olha, parcialmente é uma verdade, mas em algumas situações, não em todas. Então, a primeira coisa que você tem que aprender é analisar o seu objeto, quer dizer, o seu cliente, o seu paciente, que às vezes é paciente, sim, né? Sim. Analisar as características dele, isso é particularizado. Isso, né? como é que particularizar. Cada um tem a sua história, cada um tem o seu jeito, tem seu biotipo. Não é? E se o profissional da educação física faz isso em espaços não escolares, que é o caso do bacharel no curso de educação física, e o licenciado na escola também tem que fazer isso. Olhar para a criança de uma forma própria. Quem é essa criança? E não como deve ser essa criança. Não existe um modelo de criança. Como não existe um modelo para nada, né? Não existe um modelo de família perfeita. Não é? Não existe um modelo do profissional. Me diga aí, qual é a professora perfeita? Quais são as características de uma professora? Cara, não tem. Depende de cada situação, como que a pessoa vai enxergar aquilo para construir um universo para ela trabalhar. E aí transformar a vida dessas pessoas. Esse é o nosso principal papel. Eu acho isso muito legal. Tá legal. Colocar uma questão, Fagner? O professor André ontem comentou que ele usa muito esse detalhe do movimento. E aí, fazendo uma atividade com os alunos que estavam mais, sim, prontos para o esporte, os mais esportistas, perderam para aquelas que não eram as esportistas, porque elas tinham mais domínio do raciocínio, da localização do que os outros. E aí isso vem encalhar com tudo isso que você está dizendo. Exatamente. Aí entra a cultura corporal e não o rendimento esportivo. Exatamente. Porque para algumas práticas é isso, né? Então, o André, a disciplina dele é de esportes, a natureza. Então lazer. Lazer. E ele leva muito pessoal para o campo para fazer as práticas, né? Nas represas, com caiaque, né? Uhum. E as caminhadas, as trilhas na natureza, etc. Até como área de expansão para a educação física, porque é uma prática hoje, né? A bike, principalmente, né? O André é um adepto, ele roda bastante aí. E ele traz isso como possibilidade, você preparar, porque a pessoa fala assim, mas eu tô muito gordo, eu tô fora de forma, eu não faz 30 anos que eu não dou uma pedalada. Calma, nós vamos analisar até onde você pode ir. A ideia não é que você, no dia seguinte, não consiga escovar os dentes. Não, né? Então, você sabe que a gente teve uma conversa com o Leandro Lobo aqui do tênis, né? E aí ele fala assim, mas as pessoas falam assim, mas o tênis dá muita lesão. Aí ele diz assim, não, peraí, é o seu organismo que não está preparado para a prática do tênis. Não é que o tênis dá muita lesão. Se você tem seu corpo mais preparado para a prática do tênis, ele não vai apresentar tantas lesões como quem tem. Exatamente. É dentro desse processo. Quer dizer, cada um tem o seu, tem a sua história, tem o seu biotipo, tem sua visão de mundo, tem as suas construções. Eu acho que são os seus hábitos, isso né? mesmo, são os hábitos. Tem que respeitar de cada um. Então, às vezes a pessoa acha que assistiu tênis lá, né? Pô, achei legal aquilo, eu vou praticar isso aí, pô. Né? E isso que é importante, a pessoa ter a prática corporal. Sim. Porque é muito fácil você falar assim, pô, o cara perdeu um pênalti, meu. Ele, o goleiro. Pô, o cara no lance livre, lá faltando 1 ponto, o cronômetro zerado, para ele arremessar para o time dele ganhar, ele errou. Às vezes o cara só faz isso. Então. Né? Mas e não aí é que a assim, gente começa a entender que existe uma série de fatores que, né, influenciam. Inclusive a queda do rendimento ao longo do jogo, a fadiga muscular, sistema nervoso central, uma série de coisas além da pressão, de como lidar com o psicológico de uma pressão. É muito fácil, no início do jogo, você ter 3 bolas no lance livre numa boa. E o cronômetro zerado, seu time perdendo de 2, você tendo 3 lances livres. E aí? Muda a figura. Porque
só o peso de não poder errar 1 em 3 já te traz ali uma certa situação. Então, como é que está preparado para enfrentar isso?